Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom, e hoje a gente vai falar sobre o meu queridíssimo arcano, que é o arcano que rege a minha vida. Eu fui iniciado, né, nesse arcano, e desde então ele tem me acompanhado e tem sido muito legal para minha vida, um autoconhecimento também. Eu tenho me conhecido melhor depois que eu me identifiquei com ele, que é o arcano da força. Então vem comigo e vamos falar sobre esse arcano fofo. Bom, e antes, como sempre, alguns recadinhos. Nós estamos usando o The Druidcraft Tarot, que é um tarô druida. Então ele tem um pouquinho de diferença de alguns significados, porque ele é adaptado para a cultura druida, né, a cultura celta druida. Então alguns significados podem mudar um pouquinho, mas eu gosto das cartas, gosto da ilustração. A carta é grande, dá para ver bem no vídeo, mas eu também vou colocar aqui outras cartinhas também para vocês não perderem as referências, tá? Um outro recadinho também é que a gente vai estar falando aqui um pouco mais superficialmente sobre a carta, é um sentido mais geral da carta, mas, como eu falei, dependendo do tema do baralho, dependendo do tarólogo, esse significado pode ter um pouquinho de alteração, ou pode ter significados adicionais por causa daquela cultura e tudo mais, né, que foi representada nessas cartas. Mas, se você quiser aí se aprofundar mais, deixa aqui nos comentários, né? Já deixa o seu like também, compartilha, comenta esse vídeo, vai ajudar bastante o canal a crescer. E eu espero que você goste desse conteúdo e manda para todo mundo que você acha que vai gostar desse conteúdo também, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre essa carta. Bom, a carta que a gente vai falar hoje é a carta da força. Pelos poderes de Grayskull! Que é o meu arcano, que eu fui iniciado pela força. E aí a gente precisa falar sobre uma pequena controvérsia dentro do mundo do tarô, tá? Alguns baralhos não consideram a força como sendo a carta 8. Consideram a justiça como sendo a carta 8. E aí depende muito da pessoa que fez o baralho. Mas pode ser que você se depare com a carta 8 sendo a justiça e não a força, tá? Eu gosto mais de usar esse significado da força sendo o 8, tá? A carta 8 do tarô. Então, só para explicar um pouquinho disso, que vai que você pegue um baralho aí que não tem esse... Tanto que pode ser aqui que nas cartinhas que eu vou mostrar para vocês, você acaba vendo algumas com o número 11, né, ao invés de 8, mas eu considero como sendo 8, tá? Então vamos lá. Normalmente essa carta é uma bela donzela, é uma mulher, né? Junto a um outro animal, que normalmente é um leão. Nesse caso aqui dos celtas, como eles não tinham leões na cultura deles, eles representaram por um javali. Mas normalmente é um animal selvagem e de difícil dominação, tá? E aí, essa donzela, normalmente ela está numa situação que que o leão, o animal, está totalmente dominado por ela. Só que ela não precisou necessariamente, ela normalmente é uma donzela, porque não precisa necessariamente da força para dominar esse animal. Normalmente ela usa o intelecto, a inteligência, né? Então é uma mulher muito sábia. Às vezes ela está até cochichando no ouvido do animal. Às vezes ela está acariciando o animal, né? Às vezes ela está, inclusive, de branco para trazer mais ainda à tona esse significado de ser uma donzela, né? E é uma carta muito bonita, né? É uma carta que traz uns significados bem legais para quem gosta de pet, alguma coisa assim, né? Animais, tem animais em casa. É uma carta muito boa quando sai esse arcano, né? Uma coisa interessante também para vocês saberem, quando eu tiro carta para alguém e sai a carta, o meu arcano, que é a carta da força, eu tenho permissão para fazer algum tipo de simpatia, de feitiço ou de remédio para a pessoa que está sendo consultada. Do contrário, eu não posso fazer. Eu posso passar para a pessoa e ela mesma faz por conta própria, tá? Mas quando sai o arcano da força, quando ele está presente na mesa, eu tenho essa permissão, tá? É mais uma curiosidade mesmo para vocês. E aí, o que quer dizer?
né, a carta da força. Ela quer dizer exatamente como força, como você ter coragem para enfrentar as coisas, como você... É uma situação que você, se você for pela força, não vai dar muito certo, né? Então você precisa ir pela inteligência, pelo carisma, pela lábia, né? Normalmente as pessoas, quando sai essa carta aqui, elas têm que pegar... Normalmente o animal que está representado, ele representa o seu animal interior, né? O seu instinto. Então você precisa domar ele, né? Não deixa ele vir à tona agora, nesse momento. Mantenha ele lá dentro quietinho, comportadinho, que as coisas vão acabar se resolvendo melhor, de uma forma melhor, tá? Então, normalmente é essa donzela dominando o eu interior dela, né? Dominando esse instinto que às vezes traz. Então é uma carta que você não deve explodir por qualquer coisa, né? Que você tem que se conter um pouco mais, ser mais calmo, ser mais polido, mais educado, né? Então não é uma carta para você grosseiro ou ser ogro, né? Ou ogra, né? Na situação, ela pede um pouco mais de cautela, tá? Mas é uma carta muito boa para você ter força de vontade também, é uma carta muito boa para você ter coragem de enfrentar as coisas, você precisa de coragem nessa situação, né, para você conseguir enfrentar esse problema, e eu adoro esse significado. E ela fala também sobre o amor incondicional, você amar as coisas e as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas podem te trazer de retorno, né? Então, você precisa amar aquilo pelo que aquilo é, pelo que aquilo representa, não pelo que você gostaria que aquilo fosse, né? Então, deixa o seu ego um pouquinho mais lá dentro e aprecie a coisa como ela é, né? É uma situação mais ou menos desse tipo. Normalmente também tem a ver com aquela sua sabedoria empírica, que é aquela sabedoria que você tem no dia a dia, que não é aquela que você aprende na escola ou na faculdade. É aquela sabedoria que você vê as pessoas fazendo, ou que você estuda nas pessoas, ou que você acaba tendo um comportamento dentro de uma situação. Então é hora de você usar esse tipo de conhecimento na questão, tá? É uma carta também de bastante fé, né? Confiar em você, confiar no poder dessa situação e no quanto essa situação pode ser transformadora para muita gente, né? Então, talvez alguém precise ser um pouco mais submisso, mas no sentido de abrir mão de alguma coisa mesmo, né? Para que a situação se resolva, né? Uma situação um pouco aqui de poder também, mas é um poder muito mais político do que um poder físico, armamentista, alguma coisa assim. Então, tanto que a donzela acaba conquistando esse leão, domando ele, simplesmente conversando com ele, né, e mostrando para ele a situação e o que ela pensa, tá? E é uma carta ótima para compaixão, né? É uma carta ótima para as pessoas se colocarem no lugar das outras, né? Eu acho que é uma carta bem bonita nesse sentido, de você ter mais empatia, eu acho que é a palavra, né? É uma carta de empatia, é uma carta de você se colocar no lugar do animal, né? Então, o animal às vezes mata, se a gente for pensar, putz, ele mata porque ele é um assassino. Não, às vezes você se coloca no lugar do animal e fala assim, putz, era a única solução de comida que aquele animal tinha naquele momento, sabe? Então, ou ele estava se defendendo, né? Então é uma carta um pouco mais desse aspecto de se colocar um pouco no lugar da outra pessoa também, né? Para você entender e conseguir resolver a situação ou tomar a sua decisão, né? Então é uma carta bem interessante nesse aspecto também. Já no negativo, quando sai... Você não vai ter muita energia para lidar com a situação, você não tem coragem ainda nesse momento para lidar com isso, você vai ter uma falta de esperança, sabe, de que aquilo se resolva, você vai ter muito medo, pode ser que você tenha algum tipo de medo um pouco irracional, ou que você, sei lá, tenha fobia social, ou algum tipo de medo nesse sentido, sabe, que parece irracional, mas que isso foi construído de alguma forma e está presente na sua vida hoje. Então,
talvez fosse interessante você ficar um pouco mais reservado, né? Não se envolver tanto por causa dessa falta de coragem, dessa falta de perseverança que você vai ter. E tentar cuidar um pouco mais do seu interior, porque esse animal ele está dentro de você, ele é parte de você. Então você precisa cuidar dele primeiro, antes de lidar com algum assunto fora. Então aqui, se ela sair no negativo, seria interessante você fazer uma terapia, sair, conversar com as pessoas, conversar com alguém que você acha que possa te ajudar a resolver o problema, possa te dar um incentivo necessário, né? Então, costuma ser uma carta que pede um pouco dessa parte psicológica também, tá? Quando ela sai no negativo. Pode ser uma carta um pouco animalesca no negativo, no sentido de você sempre querer agir pela força, sempre estourar por qualquer coisa. Pode ser uma carta que você não tem muita paciência, né? É a carta dos leoninos aqui, tá? Então, você não tem muita paciência com as pessoas se você não é o centro das atenções, sabe? Meio assim. Então, pensa que você é um indivíduo, né? E que as outras pessoas são outros indivíduos, então seria interessante que você tentasse enxergar isso melhor e que você tentasse entender que você não é a única pessoa existente no mundo, né? Então você precisa saber lidar com as situações com outras personalidades, com outras pessoas, e que ninguém é igual a ninguém, né? Então você precisa baixar um pouco a bola das suas expectativas, talvez, aí, e seguir mais em frente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa carta, eu amo ela. E espero que vocês tenham gostado também, que vocês amem essa carta também, assim como eu. Gostem e que ela saia bastante para vocês, nas leituras de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. E te espero no próximo vídeo. Até mais.